Bomba! Cauli do Bahia volta a ganhar força nos bastidores do Botafogo. Será que o Cauli vem? Rapaz, esse negócio vai ficando bom, hein? Botafogo empata com o Palmeiras no Allianz Parque por 0-0. Temos mais repercussão aqui sobre isso. Temos o programa Apito Final com o Craque Neto. Tem Sport TV News. Tem muito conteúdo para vocês aqui no canal Notícias do Fogão. Vamos repercutir tudo isso e reagir a tudo isso aqui juntos. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Você vai ajudar o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo na internet mundial. Então, se quiser ajudar mais ainda, tem 4 planos de membros, de 3, de 5, vários valores. Você escolhe um, cabe no seu bolso, ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, que é bem cara e dá trabalho para fazer, tá? Aqui em cima, Live Pix, ali no cantinho tem o e-mail do canal, que é o nosso Pix. Qualquer valor, até centavos, ajuda muito, são muito bem-vindos. E se quiser mandar uma mensagem aí, um e-mail pra gente, falando de propostas de jabá, de merchan aqui pro canal, tem um produto, tem uma empresa, tem um serviço, quiser divulgar aqui, fala lá com a gente, que a gente troca uma ideia bacana. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Desse resultado, é claro que vocês queriam a vitória, mas eu digo em relação ao início de ano que foi conturbado, né? Uma campanha que não foi boa no Carioca, títulos perdidos, o quanto que resgata a confiança ter uma atuação no nível que vocês tiveram até o final do ano passado, hoje à tarde aqui em São Paulo. Eu falei numa entrevista que eu dei um pouco tempo agora, que quando o Renato chegou, ele resgatou essa energia de competição que a gente já tinha. A gente sabia do desafio, o primeiro jogo, um jogo muito difícil aqui no Allianz, sabemos da dificuldade da partida. Temos muito a evoluir ainda. O professor pede bastante coisa a gente no treinamento, a gente tem feito. Hoje a gente faltou fazer algumas coisas, tivemos a oportunidade ali de fazer alguns gols. Mas agora é já concentrar já na próxima partida e jogo a jogo evoluir. Gregory, do que tem de bom do ano passado, a gente viu, por exemplo, muita coisa funcionando hoje, como, por exemplo, você chegando no ataque, né, e tendo chance de gol. É mais uma coisa, uma característica desse Botafogo que deu certo no passado, que o Renato também quer que se mantenha. Agora mudou ali, o Nilton entrou no lugar do Patrick. O professor mandou avançar um pouquinho e a função do Patrick é essa, participar da saída de jogo e do lado oposto chegar na área. Então eu procurei fazer ali a função. É um ponto importante que a gente busca aqui. Claro que a gente queria os 3 pontos, mas valorizar esse um ponto aí que é um jogo muito difícil. Obrigado, Gregory. Pedro. Vamos ouvir o Everton, que completou os 200 jogos sem sofrer gols, vestindo a camisa do Palmeiras, para comentar sobre essa estreia. Bom, feliz com a atuação, feliz em não sofrer gol. Acho que para goleiro essa sempre a melhor partida é não sofrer gols, mas óbvio que o nosso objetivo aqui hoje era a vitória, era importante começar bem, era importante somar pontos, ainda mais em casa nessa competição, uma competição de regularidade, mas infelizmente a gente não conseguiu, tivemos a bola do jogo no final ali para vencer a partida, mas faz parte, a gente sabe que tem muito a melhorar, sabe que tem muita coisa a se fazer ainda, é uma mudança muito grande, também muitos jogadores chegando, se olhar o final da partida, quando acabou aí praticamente quase todos os jogadores que chegaram agora estavam aí, mas é isso, é difícil, o Botafogo também é uma grande equipe, vai brigar pelo título também, então a gente também não pode tirar também o mérito dele que fizeram um grande jogo, e agora é mudar a nossa chave, já não tem mais nada a se fazer, né, para agora é pensar na Libertadores, é estrear bem fora, a gente sabe o quanto é importante essa competição pra gente, e o quanto é importante também começar bem, porque é tiro curto, então já não tem mais o que se lamentar, a gente sabe que precisa melhorar, mas sabe também que precisa virar a chave rápido e já pensar agora na Libertadores. Muito obrigado ao Everton. Jader. Muito bem, então ouvimos aí as entrevistas, a reta final do jogo, de poucas oportunidades de quando nós começamos a passar aqui nos acréscimos, mas também vamos combinar, hein, amigos? Vocês que não viram o jogo todo, a gente vai começar a elucidar e contar o que foi esse 0 Palmeiras, 0 Botafogo, uma grande mentira, porque durante os 90 minutos o que teve de correria e boas oportunidades criadas foi piada, coisa de cinema. Então, Pedro Moreno, agora sim, definitivo aqui no nosso Sport TV News, eu já te pergunto, jogo de estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro 2025, campeão e vice do ano passado, foi um jogo que entregou, exceto gols, mas entregou tudo que se esperava, né? Vontade dos dois lados, time surpreendendo, o Botafogo mostrando uma postura
que a gente não estava contando tanto que fosse aparecer já nesse primeiro momento do Renato Paiva. Foi um bom jogo, apesar do 0-0, ou eu estou errado em pensar assim? Não. Foi um ótimo jogo, sim. Um jogo à altura do que as duas equipes vêm protagonizando nas últimas temporadas do futebol brasileiro, né? Não só em Campeonato Brasileiro, mas em mata-mata de Libertadores também, mais recentemente. Agora, um resultado que acho que o Botafogo lamenta muito mais do que o Palmeiras, porque hoje a melhor equipe em campo foi o Botafogo. Se tivesse que ter um time vencedor hoje em campo, pelos melhores momentos, a galera ligada com a gente vai ver que o Botafogo, sobretudo no primeiro tempo, perdeu muitas oportunidades. No segundo tempo teve a chance que, para mim, é a melhor do jogo. Foi uma bola que o Savarino sai cara a cara com o Everton, acaba adiantando um pouco demais e perde ali uma grande oportunidade do Botafogo essa do Estevão. Sair na frente. O Estevão também acaba que... acho que o próprio grito, né? O Jader ressaltou ali o grito da torcida do Palmeiras com relação... mas que saudade de quando o Palmeiras jogava com vontade. Exatamente. Acho que isso já é mais ou menos a tônica do que é o sentimento do torcedor do Palmeiras no jogo de hoje. Olha esse lance. Time que conseguiu várias oportunidades em que o Botafogo saía em contra-ataque, em superioridade numérica, em jogadas de 2 contra 1, de 3 contra 2. E o Botafogo teve uma dificuldade muito grande de conseguir matar o jogo, de conseguir... dava no primeiro tempo o Botafogo ter saído com a vantagem até de uns 2-0. Mais uma situação ali de 2 contra 1 e acaba a tomada de decisão do Savarino. Ele não faz o passe para o Arthur, acaba finalizando mais distante, o Everton faz a defesa. Então, o Botafogo no primeiro tempo teve muitas oportunidades de sair até com 2-0. No segundo tempo também, outras chances. E o Palmeiras, a gente viu, mais uma vez, um time muito restrito com relação à genialidade do Estevão. Um time que, quando a bola não passa pelos pés do Estevão, tem muita dificuldade. Outros jogadores que, em outros momentos, mais um contra-ataque do Botafogo. Essa jogada... Olha a bola que o Savarino recebe, ele dá o toque, o segundo toque acaba adiantando demais e aí o Everton acaba saindo para poder fazer a defesa. Então, e sempre, as jogadas com o Estevão pelo lado direito, quando não passa pelos pés dele, o Palmeiras tem muita dificuldade. Em outros momentos, jogadores fundamentais para essa equipe vitoriosa do Palmeiras nos últimos anos, como Rafael Veiga, principalmente, mas a gente vai lembrar Richard Rios também, o Piquerez, que retornou essa temporada, jogador também sempre muito importante, mas não está funcionando. Vitor Roque hoje também, mais uma vez, não conseguiu ser esse ponto de desequilíbrio, ou esse 9 que o torcedor do Palmeiras estava sonhando durante tanto tempo. Então, um jogaço, foi um excelente jogo para a abertura de Campeonato Brasileiro, mas que, sem dúvidas, o torcedor do Botafogo lamenta muito mais esse empate, embora seja um ponto fora de casa contra o Palmeiras, e apesar do Palmeiras não estar bem, a gente sempre imagina essa grande chance do Flaco. Essa do final do jogo, a gente até conversava, né? No camarim, a gente estava vendo o jogo e conversando isso. O Palmeiras é aquele tipo daquele time que você tem que matar. Não pode deixar, não pode dar mole, porque numa situação dessa, e aí quando o Flaco recebe essa bola cara a cara, o que todo mundo pensa, vai acontecer. De novo. Mas até o Flaco também desperdiça uma grande oportunidade, ou seja, o Palmeiras poderia ter saído com a vitória no jogo de hoje também, mas se a gente for pegar volume de jogo, se a gente for pegar desempenho, o Botafogo foi melhor. E aí, de maneira, na minha visão, surpreendente. Eu fiz o amistoso do Botafogo com o Novo Horizontino na semana passada no Engenhão, e assim, embora o Botafogo tenha tido uma boa vitória, mas ainda assim ficou claro ali que tinham muitos ajustes para fazer. Confesso que quando saiu a escalação, que eu vi o Patrick de Paula como titular, como 10, eu dei uma torcida de nariz. Porque naquela situação, contra o Novo Horizontino, ele foi utilizado como camisa 10, mas porque o Savarino estava servindo a seleção venezuelana, não estava à disposição. Então fazia, de certa forma, sentido. Para o jogo de hoje, não. Para o jogo de hoje, o Renato Paiva tinha o Savarino e optou ainda assim para o Patrick, que naquela oportunidade fez 2 gols. Ele optou por utilizar o Patrick como meia e abrir o Savarino pelo lado esquerdo. Confesso que não é a melhor posição que eu gosto de ver o Savarino. Acho que o Savarino, ele como meia, mais central, obviamente, com liberdade para poder se movimentar pelos lados, acho que foi o motivo de desequilíbrio também do Botafogo na temporada passada. Mas pelo jogo de hoje deu para ver que funcionou bem. O Botafogo, assim, teve muito mais volume do que o Palmeiras. Não, e até dá para dizer que surpreendeu em dado momento, porque o Palmeiras não conseguia jogar. O Botafogo deixava a bola ali com o Palmeiras naquela região meio morta ali do meio de campo. O Palmeiras ficava procurando para onde ir, acabava sempre do mesmo canto, né, jogando ali para o Estevão. Só que a marcação estava muito forte em cima dele. Sim. Ou a marcação, que ele passava de vez em quando, estava difícil, mas passava de vez em quando. E a cobertura vinha muito forte. O Botafogo sempre em contra-ataques bem fortes e bem potentes. Mas quem vai ajudar a contar a história desse jogo para a gente é quem está lá no Allianz Parque. Então, o Jader Rocha, o PC e
o Fernando Praz já estão aparecendo aqui na tela com a gente. Vão contar um pouquinho desse 0-0, um dos mais mentirosos desse ano de 2025. Tudo bem, amigos? Boa tarde. Veloso, um abraço para você mais uma vez, Pedro, galera que está acompanhando o Sport TV News. De fato, né? Não faltaram oportunidades para os dois times, e oportunidades bem claras, bem reais. A gente estava ouvindo vocês aí com essa análise inicial de Palmeiras e Botafogo nesse 0-0. Ele foi mentiroso. Os dois times, claro, nesse início de trajetória, procurando ajustes, novidades nos elencos, enfim. Mas eu quero ouvir aqui do PC e do Praz o que dá para se extrair do empate em 0-0, do que ele leva, né, para essas duas equipes, não só para o Campeonato Brasileiro, mas para a sequência aí, pensando também na Libertadores. Hein, meus amigos? Salve, Jader, Praz, Veloso, Pedro, quem nos acompanha. Entendo que nesse primeiro jogo, o Botafogo deixou melhores sinalizações do que o Palmeiras. O Botafogo que se viu, é sempre bom lembrar, foi o primeiro jogo oficial sob a direção do Renato Paiva. Se viu ali sinais, ele não vai dilapidar o legado do Arthur Jorge, e isso é acertado. E a equipe não tivesse uns problemas de acabamento, né, Praz? Poderia ter construído a vitória. Do outro lado, a gente conversava aqui, o Palmeiras deixa muitos sinais de atenção, né, Praz? Falando em resultado, eu acho que é óbvio que é o melhor resultado do Botafogo, né? Fora de casa, contra o Palmeiras. Mas o Botafogo sai com um sinal positivo em termos de atuação também, se for comparar com o Palmeiras. Eu acho que a proposta do Botafogo se sobrepôs a do Palmeiras. Agora a gente vai entender o que o Abel vai tentar para reverter essa fase menos boa do Palmeiras. Já que assim, o jogador muitas vezes não resolve, ele tem que tentar algumas mudanças táticas. Eu acho que é isso que o Abel pode tentar. E em relação ao Botafogo, a gente vai entender se é pontual a questão do Patrick de Paula, né, jogando ali mais avançado, ou se vai ser uma rotina, né? Pode ter sido pontual por um jogo fora de casa contra o Palmeiras, né? Mas é um início de trabalho do Paiva, então a gente vai ter que esperar mais tempo para poder tirar uma conclusão. Hoje o resultado ele também passa muito por conta dessas situações que vocês explicaram, esse início de trabalho, esses ajustes iniciais que vão ocorrendo do lado do Botafogo, e um Abel que ainda está tentando botar a melhor formação que ele tem nas mãos, sim, com as novidades que ele tem no elenco também? Exato. Agora eu acho que faltou hoje ao Abel, isso ficou evidenciado e foi até observado pelo Praz durante a transmissão. Quando ele tira o Maicon, Murilo e mais o Veiga, ele não altera o conceito da equipe. E talvez seja um instante dele fazer uma reflexão sobre a necessidade de alterar o conceito dessa equipe. Pelo lado do Botafogo, aquela estrutura do ano passado está mantida com as saídas insubstituíveis. Isso não existe como alguém vai substituir o Luiz Henrique pela direita e o Almada pela esquerda, como no Palmeiras ninguém vai substituir o Estevão. Mas a estrutura foi mantida, o toque de bola, e por isso até viu-se uma equipe, o Botafogo, mais segura e produtiva do que o Palmeiras. O PC, e quando a gente fala em buscar alternativas do Abel, não é que a gente está sendo oportunista por causa do resultado, né? Não. Performance, né? O Palmeiras não está performando. E o Abel já fez isso outras vezes, né? O Abel já jogou com 3 zagueiros, já tirou, então ele já construiu outros modelos. E assim, a gente nota a dificuldade e o trabalho que ele vai ter, por quê? O Evangelista chegou semana passada e já jogou. Já estreou já hoje, começou a titular. Então assim, o Paulinho vai estrear. Então o Abel vai moldar esse time de novo. E a minha curiosidade é saber de que maneira ele vai moldar. Se ele vai ter uma variação tática ou se ele vai tentar, com essa mesma proposta de jogo, com esse mesmo plano tático, só encaixar os jogadores. Chama a atenção o fato de que o Palmeiras completou hoje 3 partidas sem marcar um mísero gol, né? Isso é uma coisa que incomoda o Abel, porque o Abel, inclusive em suas coletivas, e daqui a pouco certamente nós a exibiremos, sempre usa a palavra eficácia. E a equipe está sem eficácia e está com uma produção ofensiva muito baixa. Nos 2 jogos com o Corinthians, a produção ofensiva do Palmeiras foi baixa. E hoje, é claro que no final do segundo tempo ali, teve uma oportunidade com o Flaco, o John defendeu, mas a produção ofensiva do Palmeiras voltou a ser baixa. E vem aí o desafio de Libertadores, com viagem, com pouco tempo para treinar, é meio que trocar o pneu com o carro andando. Assim, eu entendo que essa primeira fase de Libertadores, em termos comparativos, o Campeonato Brasileiro é mais difícil. Então a exigência é maior no Campeonato Brasileiro. Óbvio que tem deslocamento, alguns times têm altitude, mas eu acho que a Libertadores, essa primeira fase, para a maioria dos times brasileiros, normalmente é tranquila, né? O Campeonato Brasileiro já não. Não. E tu
patinar no começo do campeonato com o nível que tá, pode sofrer lá na frente, né? Pode ser fatal lá na frente. E talvez até pela característica do calendário esse ano, não é? Com o Brasileirão parando ali na metade do ano, a gente já vai ter uma sinalização até lá, 10, 11 rodadas, de onde esses times vão estar, né? O bloco de cima, na metade, brigando para não cair. E tem uma coisa, Jader, a gente tem muitos times que vão se desenhar aí, favoritos ou não, e a gente tem 4 que não vão ter esse um mês de paragem para treinar, para se reestruturar, para de repente para dar um descanso. Eles vão estar num super mundial. Então esses 4, eles têm mais essa situação que não é ruim, óbvio, porque estão no super mundial, mas é um fator dificultante. Internacional e Galo agradecem. Quando chegar o mundial, o Internacional e o Galo vão agradecer. Também cotados favoritos, né, para essa edição do Campeonato Brasileiro. Fato é, Veloso e Pedro Moreno, e quem está acompanhando o News aqui, a maratona começou e agora quem tiver garrafa para vender lá no final do ano vai poder festejar, né? É uma situação complicada, né? O Palmeiras está vivendo um ano diferente por conta de uma reformulação que está sendo feita no elenco. Vai perder seu jogador importante, né? O mais importante no momento, que é o Estevão, após o Mundial. E já sabe que não vai poder contar com o seu treinador para a próxima temporada. O Abel anunciou, mais uma vez, mas dessa vez parece definitiva, que vai ser o último ano dele no Brasil. O quanto que isso pode causar de dificuldade também para o trabalho funcionar ali, para botar a ideia na cabeça dos jogadores. Não sei, eu nunca vivi o ambiente de vestiário como os jogadores do Palmeiras, talvez como o Praz tenha vivido ali, mas é uma situação muito diferente que a gente vê no futebol brasileiro hoje, né? Eu não lembro de outro ano que um clube tenha começado sabendo que no final da temporada já é certo de perder o treinador. O Veloso, por outro lado, aconteceu na seleção. A gente acabou de ver, mas digo, já sabendo Veloso, assim, não, né? Mas por outro lado, assim, também o Palmeiras vem de investimentos recordes uma temporada atrás da outra. Talvez o Abel nunca tenha tido tanta qualidade em termos de matéria-prima para poder montar o time. Mas vamos lá. O PC chamou lá também. Não, é só para ilustrar o que você acabou de dizer, que aconteceu isso na seleção brasileira. Em fevereiro, no programa Redação Sport TV, o Tite disse que quando terminasse a Copa, ele não continuaria na seleção. Tá dando no que tá dando, né, Veloso? Tem isso também. Mas aí o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras também, por outro lado, tem a obrigação de não repetir o mesmo erro que a CBF cometeu. Já tem ali um espelho, uma temporada inteira para ter. E assim, pelo que a gente vê no trabalho do Abel, o Abel, ele deixa um legado em termos de organização, em termos de estrutura, o que é o Palmeiras hoje. Então, assim, o trabalho da diretoria do Palmeiras a partir de agora é, ao longo dessa temporada, conseguir buscar um treinador que converse ali com as mesmas ideias do Abel, mas que, principalmente, que dê sequência a esse legado fantástico que o treinador português deixou no Palmeiras. Exatamente. Ou vai deixar, né? Já que ainda tem uma temporada em curso. Ainda tem mais tem uns 8 meses ainda aí para o pessoal aproveitar o Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Amigos, vou liberar vocês então para vocês comerem aquele churrasquinho, mais um suco de maracujá e a gente se vê numas próximas, viu? Bom descanso. Suco de uva. O suco a gente escolhe a fruta daqui a pouco, né? Mas o churrasquinho gostoso. Provavelmente vai ser suco de uva. Eu sei qual é o suco de uva. Eu sei qual é o suco de uva. Aquele abraço. É isso. Obrigado, amigos. Bom, ô Moreno, a gente viu um jogo de muitas alternâncias e até eu queria te perguntar, eles destacaram esse início de trabalho do Renato Paiva, né? Primeira amostragem de fato que nós estamos tendo, porque amistosos são complicados da gente analisar como mudou muito. Mas, para uma primeira impressão, o que você vê de diferente do trabalho do Paiva por o que vinha sendo feito pelo Arthur Jorge? Vamos apagar esse início de ano que não dá para comparar com nada. Assim, primeiro que é uma comparação que vai ser sempre muito complexa da gente fazer entre os dois, porque a gente não vai ter como comparar os dois trabalhos sem pensar nas duas perdas muito significantes que o Botafogo teve em termos de elenco, que são o Luiz Henrique e o Almada. Então, assim, essa comparação, na minha opinião, ela sempre vai ser muito inglória pro lado do Paiva. Agora, pensando em semelhança do que deu muito certo no Botafogo na temporada passada e no jogo de hoje eu consegui perceber, foi a questão da intensidade do time sem bola. O time do Botafogo no ano passado, o Arthur Jorge, quem acompanhava os jogos do Botafogo no estádio, por exemplo, via que ele se esgoelava, se desmatava, se matava o tempo todo pedindo para o time
não perder a intensidade, a maneira com que o Botafogo era muito agressivo na marcação. Não à toa, os 2 volantes foram 2 dos principais jogadores. Óbvio que com bola contribuíam muito também, mas, sobretudo, a facilidade que eles tinham para conseguir sempre estar muito bem nas coberturas, para conseguir preencher muito bem os espaços. E hoje, acho que no jogo de hoje, a gente viu isso contra o Palmeiras, que também é um time que normalmente é muito intenso, muito agressivo na marcação, e a gente hoje viu um Botafogo, como até você ressaltou na abertura do programa, que em determinado momento não deixava o Palmeiras respirar. Dava aquele espaço de campo ali, mas quando o Palmeiras passava o meio-campo, não conseguia encontrar espaços, e aí o Botafogo conseguia, através da roubada de bola. E aí característica de velocidade, de arranque, sobretudo do Arthur, mas também o Igor Jesus, muito inteligente, fez uma excelente partida hoje. Isso é uma notícia importante para o torcedor do Botafogo, porque ele, inclusive, até saiu do radar da última convocação da seleção. E chegou sombra para ele agora. Sim. O Mastriani foi contratado, não está regularizado ainda, mas vai ser uma sombra para o Igor Jesus ali durante um tempo. Exato, e assim, ele acabou ficando de fora da seleção nessa última convocação exatamente porque as atuações do Botafogo desse início de ano caíram muito. Hoje ele fez uma partida que lembrou o Igor Jesus da temporada passada, que mesmo nos momentos em que não fazia gols, era importante demais para o funcionamento do time. Vamos ver como esse Botafogo vai se comportar também já na próxima rodada. Além da própria Libertadores, né, que o Botafogo pega a Universidade de Chile em Santiago, a estreia do campeão será fora de casa nesse jogo na quarta-feira, aliás, que você vai acompanhar na tela da TV Globo, né? Tem o final de semana, o Botafogo jogando sábado, 21 horas, aquele 4K bonito na tela do Sport TV, contra o Juventude, lá no Newton Santos. Então a gente vai ver como vai ser o comportamento do Botafogo. Se vai ser parecido com esse que nós vimos hoje, ou se o tipo de adversário vai fazer com que o Renato Paiva mude a forma de jogar, a forma de pensar o jogo e bote um time com uma postura diferente, se ele já tem como fazer esse Botafogo tão metamórfico assim, de jogo para outro. O Praz levantou uma bola interessante ali no comentário dele, de repente o fato de ser uma estreia contra o Palmeiras fora de casa, ele possa ter optado por entrar com o Patrick hoje. De repente, para o jogo contra o Juventude, onde deve ser um Botafogo mais propositivo. Mas eu perguntei ao Sérgio Santana, nosso setorista de Botafogo aqui no GE, antes do jogo começar, eu falei, o Patrick, como é que tem sido? Ele falou, cara, nos últimos amistosos o Patrick foi muito bem. E o Santiago não foi tão bem. Não foi. Então, mas é um jogador que acabou de chegar também, né? Claro, óbvio. Depende dessa adaptação. Vamos para a Fonte Nova? Vamos. E é o seguinte, o repórter Caio Capato conta como foi o jogo no Allianz. Que jogo? Que jogo? Que, por sinal, tem que cair o Abel Ferreira. Coloca aí. Fala, craque Neto. Abraço a você, aos amigos que nos acompanham no apito final na tela da Band. Aqui no Allianz Parque, estreia do Campeonato Brasileiro fraca para os 2 últimos campeões nacionais. Palmeiras e Botafogo pouco inspirados em um jogo depois do Campeonato Estadual que o Palmeiras perdeu para o Corinthians. O Botafogo estava mais de um mês sem jogar partidas oficiais e as duas equipes não saíram do zero. Antes da partida, a única novidade na escalação do Palmeiras do time do técnico Abel Ferreira foi Lucas Evangelista fazendo sua estreia como titular ao lado de Richard Rios, com Emi Martinez fora, no banco de reservas. Mesmo assim, o Palmeiras continuou pouquíssimo inspirado, apostando muito nas jogadas com o Estevão pelo lado direito, com bons dribles, boa atuação, mas nada de gols para o Palmeiras em sua casa. Aliás, nos últimos 4 jogos, o Palmeiras só marcou um gol, naquele pênalti polêmico contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, pênalti em cima do Vitor Roque, batido por Rafael Veiga. De resto, o ataque do Palmeiras não tem sido eficiente. Do outro lado, o Botafogo estreava o técnico Renato Paiva, com alguns jogadores novos nessa formação de elenco, depois de uma temporada vitoriosa. Conseguiu cumprir bem o papel defensivo, mas também não atacou o Palmeiras como deveria para tentar vencer o jogo. Duas equipes com grandes expectativas para a temporada, mas que na partida de hoje, a partida de estreia do Campeonato Brasileiro, ficaram devendo. A verdade, devendo muito, o Botafogo amassou a equipe do Palmeiras e aí vem tudo aquilo que se fala, né? A gente vai colocar... Antes, deixa eu só perguntar para a Marília. Boa noite, Marília. Boa noite, Quesada. Boa noite, Godoy. O Palmeiras perde força porque o elenco está se modificando, porque o Felipe Anderson, que vergonha, hein? Eu acreditei nesse cara, eu achava que esse cara ia para a seleção brasileira, o que ele jogou na Lazio. Cara, que vergonha, que coisa ridícula, que jogador morto há um bom tempo.
Palmeiras perdeu a força no aspecto dos jogadores que foram contratados, Marília, Quesada e Godoy, ou Quesada, o Abel Ferreira é que não consegue fazer o time jogar, que por sinal não está fazendo nada e taticamente está muito mal. O que você pensa, Quesada, depois Marília e depois Godoy? Neto, um abraço a você, a Marília, ao nosso Godoy. Primeiro, todas as demissões de jogadores, saídas de jogadores aprovadas pelo técnico. Todas as contratações... Aprovadas pelo técnico. Então não vamos colocar no elenco. O técnico tem tudo, tem a chave do time, está acima da presidente, do Barros, faz o que quer. E tem que ser cobrado. Repertório zero, só chutão, chuveirinho na área, jogada manjada, só em cima do Estevão. O Palmeiras não tem uma jogada de triangulação. Tinha os manja, né? Tinha, não faz uma jogada de triangulação com a chegada do lateral, volante e também do meia. O Veiga sonolento, eu não sei o que acontece com o Veiga. O Veiga eu já defendi na seleção. Ele nasceu para odiar o Corinthians. Ele nasceu para odiar o Corinthians. E para jogar no Palmeiras? E para jogar no Palmeiras ele está deixando a desejar, não está jogando absolutamente. Está jogando absolutamente nada. Morto. E já defendi esse cara na seleção, hein? Eu também. Você também. Morto. Marília, o que você pensa nesse aspecto em relação ao que acontece com o Palmeiras? Porque não é de agora. O que tá vazando aí, gente? Que tem um monte de gente gritando. Não, mas tem alguma coisa que tá gritando aí. Cuidado, tem alguma voz que tá do além aqui, nesse cacete aqui. Tem alguma coisa aqui, não sei o que tá acontecendo. Vê aí, o que tá vazando aí. Vamos lá. Ô Marília, o que é? Porque no Paulista, o grande jogo pra mim foi contra o São Bernardo, do Palmeiras. Qual foi o outro grande jogo? Sem isso. Marília Ruiz. Eu acho que a sua pergunta é, os jogadores estão jogando abaixo ou é o técnico que não está conseguindo fazer? Eu acho que é as duas coisas, sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha? Faz algum tempo que o futebol do Palmeiras não é aquele que a gente via tão contundente, com tantos resultados, tão certeiro, mesmo que tivesse só uma bola para ganhar, se acreditava que o Palmeiras, naquele que nem como foi hoje com o Flaco Lopes no final, venceria a partida. O repertório do Palmeiras sumiu, os jogadores diferentes do Palmeiras estão em péssima fase, então já foi o... Ai, que susto! Já foi o Piquerez! Que susto! Já foi o Piquerez! Falei, nossa, cadê a voz aqui atrás de mim? Assustei! Falei, ué, tô falando, falei, que é isso? Apareceu minha avó palmeirense aqui, desceu. Dá um vó, calma. Será que desceu? Sei lá, falando mal do Palmeiras, ela palestrina, né? Calma, dona Cida. Calma, dona Cida. Eu acho que as duas coisas, eu acho que o trabalho do Abel... Eu só fui tirar o negócio. Não, a voz, né? A voz do além. Então, era a dona Cida. Eu acho que o trabalho do Abel desde 2022, e não fosse aquela esticada de 2023 com o Hendrick e a caída do Botafogo, há algum tempo que a gente não vê no Palmeiras esse time em que você acredita. Os últimos mata-matas todos do Palmeiras foram jogos muito ruins, contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Corinthians, contra o São Paulo. O último gol que o Palmeiras fez foi no pênalti contra o São Paulo, que não existiu. Né? O pênalti contra o Corinthians existiu e a bola não entrou. Eu acho que e esse ano a Leila deu presentinhos pro Abel. Tudo bem que o Paulinho ainda não jogou, mas os outros já jogaram. O Vitor Roque chegou, pôs a camisa e jogou. Quando entrou o Flaco hoje, o Palmeiras teve uma chance. E ainda ele perdeu o gol. O que você pensa disso, Godoy, em relação a tudo isso? E também dizer que não foi, para mim, né, e para você também, que você já deu sua opinião de uma maneira embasada, né, até pela categoria que você tem, como um dos maiores comentaristas desse país. Que não tem polêmica. Não tem polêmica no pênalti. Não foi pênalti, não existe polêmica. As pessoas fazem um tipo de polêmica clubista, que está tudo bem, e para arrebentar com a arbitragem. Porque sempre quem se arrebenta, em todos os aspectos, é a arbitragem. Sempre foi. E não são profissionais. É o único que está dentro do contexto e não é profissional. O que tem que fazer para ser profissional, a gente sabe o que tem que fazer, mas ninguém faz. Eu não sei o porquê. Talvez eu saiba, e também eu não quero falar o porquê. Não teve polêmica. E o Palmeiras vai, perde o título pro Corinthians, é massacrado por todo mundo, aí vem o brasileiro, faz uma partida horrível, mas não é só isso. Vem acontecendo isso, principalmente ano passado, ganhou um título, paulista. Um título paulista, perdeu todos os outros e tá dando essa sequência. O que você enxerga, Oscar Roberto Godoy? Tudo o que eu disser será redundante, craque Neto. A gente está percebendo claramente que falta o trabalho do técnico surtir efeito. Não surte efeito o trabalho técnico, tático. Por quê? Porque os jogadores já estão saturados, aqueles que estão lá há mais tempo. Você acha que eles estão cansados? Eu também penso assim. Saturados
há mais tempo e os novos ainda não entenderam a metodologia de trabalho do Abel. Individualmente também aqueles talentos, aqueles jogadores que faziam a diferença não estão fazendo. Está dependendo única e exclusivamente de um garoto. E os mais experientes, onde estão, o que estão fazendo e por que não estão bem? Então, tudo isso somado, forma-se esse conjunto de improdutividade do Palmeiras. Antes de eu chamar a coletiva dos treinadores, que é importante para todo mundo, que sabe o que o Godoy falou, eu acho que, para mim, é o que acontece. Sim. Eu acho que o Abel Ferreira não está conseguindo mais tirar dos caras que estão e não consegue dar para os caras que vieram. Porque, vamos ver, o elenco que ele mexe mal pra caramba. Não, isso daí nem conta. Conta também, né? Do time campeão da Libertadores, quem é que tá aí? O Everton, os dois laterais, Mike e o Marcos Rocha, o Gomes, que não tá jogando, Piquerez e o Veiga. Só. Ou seja, houve essa renovação. Ele contratou, o Quesada, o Abel Ferreira, ele contratou 2 jogadores por 300 milhões. O Palmeiras gastou 440. Em 2 jogadores. Em 2 jogadores. 300 milhões. E no total, 440 milhões nessa janela. Fora o que o Paulo Serdã, estava acompanhando o Paulo Serdã no Instagram dele, que eu vejo o Paulo Serdã, eu gosto de ver o Paulo Serdã, porque eu gosto dele. Eu adoro o Paulo Serdã. Acho que ele é um cara maravilhoso, me tratou muito bem quando estive do Palmeiras. Ele disse uma coisa que é verdade, é um time morto, um time que não consegue ter força, um time que não consegue atacar, um time que não consegue jogar. E aí vem muito do treinador. Isso veio muito do treinador. Eu vou colocar a primeira fala do treinador do Palmeiras, do Abel Ferreira. Isso, meu querido Hernani. Coloca ele falando. As desculpas, Nos últimos 5 jogos fizemos 4 golos e sofremos apenas 1. E nestes 2 últimos, se quiseres, contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Botafogo, tenho que dizer isto com toda a honestidade, tem uma linha defensiva muito experiente, quer de uma equipa do Corinthians, quer desta, basta só olhar, e nós realmente tivemos muita dificuldade e, muito sinceramente, num jogo que podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Hoje, por exemplo, não tivemos nem o Aníbal, nem o Paulinho, nem o Maurício, nem o Rocha, nem o Gomes. Estamos com 6 jogadores lesionados e vamos continuar a trabalhar nos nossos processos. As nossas rotas de ataque, no ataque posicional, estão muito bem definidas. Vocês viram o nosso adversário... As oportunidades que o nosso adversário teve foi tudo transição. Tudo transição. Para aqui falar com o teu colega, tudo transição. Então o que nós temos que continuar a fazer, porque eu sei que vocês vão criar os enredos aqui, vocês gostam de criar muitos enredos. Estas são as nossas rotas de ataque em ataque posicional. E nós o que temos que fazer foi o que sempre fazemos. Aceitar que não estamos tão criativos, aceitar que temos jogadores que estão em baixo de forma, e é bem evidente, se calhar um pouquinho cansados, aceitar que a equipa hoje não estava tão bem mentalmente, porque fomos a uma final, né? Parece que agora ir à final e perder a final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. E é normal, e eu sabia disso, que o lado anímico do jogo de hoje não ia estar no nosso máximo. E do outro lado, estava uma equipa que, tal como o Palmeiras, quer ser campeã. Disso não jogámos com uma equipa qualquer, jogámos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-os a cantar, os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. A grande oportunidade da primeira parte é nossa e é verdade que a grande oportunidade da segunda parte é do Palmeiras. Podemos considerar o empate justo, repito, nada satisfeito porque vinhamos aqui para ganhar, mas muito feliz porque os meus jogadores nos aceitaram de braços abertos, acreditaram na comissão, acreditaram na ideia e acreditaram no plano de jogo. E eles hoje interpretaram o plano de jogo milimetricamente. Pena, de facto, não termos feito golo nessas últimas oportunidades, nesse último passe, temos que melhorar nisso, mas também já não competimos há algum tempo, a equipa foi caindo com cansaço, o não jogar há algum tempo também é bom por um lado porque nos permite treinar, é bom por outro porque nos tira ritmo de competição, e aí o Palmeiras tem muito mais ritmo que nós. Acima de tudo é uma exibição que me deixa
Satisfeito não, porque eu nunca estou satisfeito, nem quando ganho 5-0, vejo sempre coisas que não são boas, também quando ganhamos 5-0, mas estou orgulhoso pelo trabalho dos jogadores. Queríamos mais no resultado, acho que a exibição é uma exibição muito boa. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que jogador de futebol às vezes não sente as coisas, muito pelo contrário, a gente sente muito. O de futebol ele ficou muito mais profissional, são dias que a gente dorme pouco, a gente pensa no que podia ter feito, em como poderia ter vencido aquele jogo, era uma final, era uma oportunidade de marcar a história, era uma oportunidade de ganhar do nosso maior rival. E sabendo que a gente não tem muito tempo para se lamentar também, quinta-feira a gente já tem Libertadores, é um campeonato, tem uma estreia fora, a gente sabe o quanto vai ser difícil, então é descansar agora, corrigir o que tem para corrigir, melhorar e seguir em frente, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai daqui a pouco começar a trilhar os caminhos das vitórias e consequentemente a gente vai continuar brigando por título, que esse é sempre o nosso objetivo. Infelizmente não concluímos em gol do jeito que queríamos, que era marcar o gol, infelizmente... o goleiro do Palmeiras fez grande defesa, mas é continuar trabalhando, aperfeiçoar cada vez mais para quando tiver a oportunidade aproveitar da melhor forma. O resultado acho que foi um pouco injusto, porque a chance mais clara foi a nossa, então chegamos bastante. Então agora quarta-feira já tem mais, né, Libertadores, agora é mudar a chavinha para quarta-feira para a gente poder ir no Chile fazer um bom jogo. Vamos lá então, para todo mundo estar ligado ali, é um choro assim, parece que... É impressionante, olha, porque não sei o quê. O Abel, os títulos que ganhou. Parabéns, cara. Aí vem a parada da Mancha, que já cobra ele. Cauli, do Bahia, volta a ganhar força nos bastidores do Botafogo. Vale lembrar que o Cauli é botafoguense, tá? Destaque do Bahia nos últimos anos aí. O Botafogo ainda não encerrou suas atividades no mercado da bola neste início de 2025. E Cauli é um nome que circula nos bastidores do clube. O meia perdeu espaço no Bahia e pode ser negociado, e o Glorioso é uma grande possibilidade na atual janela doméstica, que vai até o dia 11 de abril. Vale lembrar que o Cauli jogou com o Renato Paiva, né? Que o Cauli é botafoguense e que nos últimos dias, ontem ou anteontem, eu trouxe aqui a notícia que o Botafogo quer mais um meia na janela nacional, janela doméstica, né? Pode ser o Cauli, será que vai vir? A diretoria sempre gostou do jogador e que se destaca no tricolor desde 23, época que o técnico é Renato Paiva. E foram 2 grandes temporadas em que soma 41 participações em gols em 126 partidas. Ele foi sondado no início do ano, mas o Bahia pediu um valor bem alto e o que esfriou o negócio com o Alvinegro. O Botafogo seguia interessado, mas desde que houvesse a oportunidade de mercado, né? Valor mais baixo, alguma negociação mais interessante. E isso pode acontecer agora, segundo apurou o blog do Fogão Net. O Bahia, que pagou 2,5 milhões de dólares, 13,8 milhões de reais na época, para comprar Cauli do Ludogorets, está disposto a reduzir a pedida. Dependerá então do Botafogo entender que o investimento seria uma boa possibilidade para todos os envolvidos. Cauli foi criado por uma família botafoguense e está empolgado. A próxima semana promete ser de novidade. Cara, se, por exemplo, vamos pedir abaixo do valor. Digamos que peço aí um pouco mais da metade, vai. Quase 14 milhões de reais. Metade seria o quê? Uns 7? Pedir uns 8 milhões de reais. Eu acho que vale a pena. O Cauli é um baita jogador, né? É um meia que a gente não tem aí para ajudar no elenco. Estamos precisando de meia de criação, né? É uma das grandes reclamações da torcida. É o ponta direita e o meia de criação. Então, seria um baita de um achado. O Cauli aí pintar no Botafogo, aí cair no colo do Fogão. É uma ótima notícia. Depois do Mastriani, agora o Cauli, do nada, tomara que venha. Rapaz, e não é que teve choradeira do Abel, porque a torcida do Botafogo, que está se acostumando, está se profissionalizando em calar o Allianz Parque. A torcida do Botafogo cantou que é campeão, mas gente, quem é o atual campeão brasileiro? E da Libertadores? Em ambos passando por cima do Palmeiras. É o Botafogo. Então, Abel, se for chorar, manda áudio, amigão. Se for chorar, enxuga com o lencinho umedecido para não ressecar, não arranhar o rostinho de bebê que você tem chorão. Chorão. O Abel é chato. O Abel é um otário. O cara é insuportável, né? Não pode perder que ele fica arrumando 1000 problemas, 1000 crises. Abel nem perdeu o jogo, foi um empate. O atual campeão e o atual vice-campeão empataram no Allianz Parque,
que por sinal vai ter um bom resultado do Palmeiras, porque pegando 2023, a gente foi no Allianz e ganhou. 24, ganhamos no Allianz a tal final antecipada do Brasileirão. Eliminamos vocês dentro do Allianz Parque, na Libertadores. Então, um empate com o Botafogo tem um bom resultado no Allianz Parque, tendo em vista o histórico atual do Palmeiras contra o Fogão. Acho que o Botafogo tem a casa dele, que é o Newton Santos, e tem a segunda casa, que é o Allianz Parque, que além de ter bons resultados sempre lá, o Botafogo ainda tem a acústica muito boa para cantar suas músicas e abafar a torcida do Palmeiras. Então, Abel, se for chorar, manda áudio, tá? Pessoal, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você ajuda o canal que mais posta conteúdo sobre Botafogo no mundo, todos os dias, tá? Temos aqui o LivePix, temos ali o e-mail do canal. Com todos eles você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias. Quer anunciar seu produto, sua empresa, seu serviço, seu curso, né, o que que seja, o seu canal, né, a sua página de Instagram, quer fazer um jabá aqui no canal? O e-mail lá, que é o Pix, é o nosso e-mail de contato. Manda mensagem pra gente, manda mensagem, a gente troca uma ideia e fecha aí uma parceria bacana, tá bom? Pelo que tá mostrando aqui na tela, né, do programa aí do Craque Neto, ali no cantinho, se você for olhar, ó, ali em cima, tem, eu não sabia, tem ali um aviso, ó, de Galvão e Amigos. Então é mais um programa, né, para entrar aqui na lista de programas que a gente toda hora tá reagindo aqui no canal. É, rapaz, é muito trabalho, é mais um programa. Agora volta a Gazeta, e vem o Galvão e Amigos, e tem o Fechamento Sport TV, que eu tô aqui gravando enquanto falo com vocês. Tô gravando o Fechamento Sport TV, programa aí com o Denilson, Rizek, o Eric Faria, Felipe Melo e etc. Interessante. Todo final de rodada vai ter esse programa. Tem Cavalinho do Fantástico voltando. Então é muito conteúdo. Saiba que amanhã é dia de muito vídeo. Então, pessoal, fico por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.